Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Hoje, dia 26/7/2025. Peço aos irmãos desculpa e perdão por nunca mais, assim, pouco eu tenho postado mensagem. Mensagem tem que se estudar muito. Para pregar a mensagem de Deus, tem que se estudar muito. Tem que estar muito debaixo da mão de Deus, respeitando aquilo que Deus quer que você fale. Eu tenho tido dificuldade, porque a laje da minha casa, irmão, está caindo. Eu estou sem dinheiro para consertar e passando por problemas, mas não perca a esperança de que, se Deus quiser levantar alguém para me ajudar nessa empreitada, Ele levanta, né? Ele é poderoso para fazer isso. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus na minha vida do mesmo jeito. Então, irmãos, eu vim aqui falar algumas coisas da parte de Deus para os irmãos ter um entendimento. Nem todo mundo tem um entendimento da palavra de Deus. Tem pessoa que escuta gente que diz que prega o que Deus mandou, mas por a pessoa não ter entendimento, por a pessoa não ter conhecimento, muitas vezes ela come coisas que não vêm da parte de Deus e diz que é da parte de Deus. A religião, quando eu falo de religião, eu estou falando dessas placas de igreja que tem nome de igreja evangélica não sei de quê, outra não sei de quê, a outra não sei de quantos dias, a outra é de... É tanto nome de placa de igreja, irmão. E tudo isso aí é religiosidade. É religião. A palavra de Deus, ela é isso aqui. Aqui, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Eu já mostrei essa Bíblia aqui aos irmãos. Essa Bíblia aqui se chama Bíblia Viva, certo? Essa Bíblia aqui, ela é muito compreensível. Eu peço aos irmãos que, se alguém um dia puder comprar essa Bíblia, compre Bíblia Viva. Bíblia Viva. Irmão, a leitura dela, a compreensão dela, o linguajar dela é muito bom para você entender o raciocínio, as coisas de Deus. Ela é de fácil entendimento. Ela dá uma clareza melhor do que é graça e o que é lei de Moisés, o que é palavra de Deus e o que é palavra do homem, o que é evangelho da graça e o que é religião. Ela tem um fácil entendimento das pessoas compreender. Sem mais demora, vamos estudar aqui alguns versículos da Bíblia, o que é a palavra de Deus, o que é o Espírito Santo de Deus, o que é o Evangelho da Graça e o que é a palavra do homem, vinda do homem, porém
torcendo a palavra, dizendo que é palavra de Deus, que Deus mandou dizer isso, que Deus está revelando isso, que Deus está mostrando isso. E a gente tem que ter o discernimento de espírito, para entender o que é que vem do Espírito de Deus e o que é que vem do espírito do homem, da terra, terreno. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios, capítulo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu tenho essa Bíblia aqui, que essa é Bíblia, o nome dela já apagou, mas ela é Bíblia fiel à palavra, fiel aos originais, diz que é palavra fiel. O nome já se apagou. Mas eu gostaria aqui de ler alguns versículos. Vai estar aqui, ó, 1 de Coríntios, capítulo 3. Não sei se dá para os irmãos aí verem, né? Se ver de cabeça para baixo. É muito ruim, mas eu vou ficar de pé para ler para os irmãos aqui. Paulo diz aqui, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz aqui, quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me-ei, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado como vós para aqui. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo, Agora, eu vou ler a mesma coisa aqui na Bíblia Viva. Eu vou ler aqui a mesma coisa na Bíblia Viva. Está aqui. Diz aqui, espero que vocês sejam pacientes comigo. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Enquanto continuo falando com certa insensatez, tolere-me e deixe-me dizer o que vai em meu coração. Tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês sejam somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem, apenas aquele que será o seu marido. Mas estou amedrontado, temendo que, de alguma forma, vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vou ler o 4. Vocês parecem tão ingênuos. Creem em qualquer coisa que alguém lhe diz, mesmo que esteja pregando outro Jesus diferente daquele que nós pregamos.
ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Olha, irmão. O apóstolo Paulo aqui escreve uma carta à igreja de Corinto, e a preocupação dele era, que nem ele diz lá em Atos dos Apóstolos, que depois da partida dele, entraria no meio do povo de Deus, se levantaria no meio do povo de Deus, dos irmãos, dos cristãos, homens fraudulentos, lobos devoradores, torcendo a palavra de Deus, desmentindo a palavra de Deus para arrastar os homens após si, após eles, para arrastar para eles, não era para Cristo, era para arrastar para eles. Homens torcendo a palavra de Deus, não pregando a verdade, para enganar os irmãos, para arrastar aqueles irmãos que viviam na verdade de Cristo, que Paulo tinha passado lá e pregado o evangelho a eles, e agora, entre eles, ia se levantar alguns homens com astúcia, com engano, pregando outra palavra, pregando uma palavra, mas não era para direcionar ele a Cristo, era para arrastar eles após si, após eles mesmos. Então, estas passagens que eu cito de Atos dos Apóstolos, quando os irmãos estudaram, o irmão vai na Bíblia, vai no Google, pesquisa essa passagem, onde Paulo prega sobre isso, para os irmãos ver que tudo se encaixa direitinho. Então, Paulo está escrevendo que diz que depois da partida dele, levantaria no meio do povo de Deus lobos devoradores, pregando um outro evangelho, o qual não é outro. Também ele alerta lá em Gálatas, o qual não é outro. Se tem que alguns pregam uma outra doutrina diferente, desviando de Cristo, desviando de Cristo. Falando sobre Cristo, mas a intenção não é trazer o conhecimento de Cristo a você. Então, Paulo tinha uma preocupação e ele pregou aos coríntios sobre isso. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção e pedir muito a Deus o entendimento de espírito, para a pessoa saber o que é que vem do Espírito de Deus e o que é que vem do espírito do homem. Nós, seres humanos, irmão, existe duas naturezas. Uma terrena e uma espiritual. Todas essas duas têm várias passagens na Bíblia que mostram essas duas naturezas, a terrena e a espiritual. A espiritual, ela vem de Deus. E ela começa lá em Gênesis. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vem, sempre a passagem de Gênesis a Apocalipse, ela vem, tudo interligada uma com a outra. Então, quando você vê, tem o discernimento da palavra de Deus, do Espírito de Deus, que nem fala lá em Corinto, que nós temos a mente de Cristo, que nós pensamos como Cristo. Certo? Então você pensa espiritualmente. Você entende as coisas espiritualmente. Agora, quando você não acredita em Cristo, quando você é manipulado, você tem
a natureza, a mente carnal, a mente adâmica. Então, a mente espiritual e a mente terrena está lá em Gênesis, quando Deus criou Adão. Deus criou Adão do pó da terra, terreno. O pó da terra, o bolão de barro vem da terra. Então Deus forma Adão, simbolizar isso aqui com Adão, isso aqui é um bolão, vamos fazer de conta que é um bolão de barro, que Deus pegou lá do chão. Deus pegou Adão, pegou um bolão de barro e fez Adão, está aqui Adão. Vamos supor que isso aqui é Adão. Adão está lá estirado no chão, corpo pronto, mas não tem vida. O corpo terreno não tem vida. Aí está aqui Adão, o corpo morto, sem vida, não pensa, está morto, não pensa, está o corpo formado, mas está morto. Então Deus vai e sopra nas suas narinas o Espírito, o fôlego de vida, o Espírito Santo, o fôlego de vida. Então Adão passa a ser uma alma vivente. Alma nada é mais, se você estudar na Bíblia, existem várias passagens na Bíblia que está falando que alma é o corpo, mano. Alma é o corpo, alma é pessoa. Alma é pessoa. Tem vários versículos na Bíblia, eu tenho pregação aí falando sobre isso. Alma, corpo e espírito. Que alma é o corpo da pessoa. Naquelas passagens, em Gênesis se fala isso, na passagem em Gênesis que Jacó sai com a sua família ao encontro de Esaú, lá está se falando de almas, de alma, de pessoas, alma é pessoas. Tem pessoas aí que diz que prega a graça e fala, eu já preguei também, já falei que alma é as emoções. Não, alma é pessoa, mas tem gente da graça que prega a palavra de Deus e que diz que a alma é o gosto, é o paladar, é as emoções. Não tem nada a ver com isso, irmão. Precisamos mais estudar a Bíblia para não comer essas coisas errôneas que torna-se uma heresia. Não é o que Deus diz, não vem da parte de Deus, vem da parte do homem, que o homem entendeu, compreendeu e não estudou, não buscou e pregou e disse que foi Deus, que é pelo Espírito de Deus que ele está falando. Não é. Alma é pessoas. Então, aqui simboliza Adão, vamos supor que aqui era Adão. Então, Deus sopra nas suas narinas, olha. Diz que Adão passou a ser alma vivente. O Espírito Santo de Deus deu fôlego de vida, deu vida a Adão. Adão estava morto. Esse sopro na narina nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Todo ser humano, ele tem o Espírito Santo de Deus. Tem pregador que diz que você que é mau, você que faz maldade, não tem o Espírito de Deus. Tem gente, tem irmão da graça que prega que Adão não tinha o Espírito de Deus. Irmão, o próprio Deus soprou nas narinas de Adão, deu o fôlego de vida. O fôlego de vida, irmão, veio de Deus. Se não vem de Deus, vem de quem? Se o diabo não existe. O diabo, esse ser espiritual. Porque se ele existisse, e se ele dá vida às pessoas, então ele seria onipotente, onisciente, onipresente. Porque se a pessoa não vem de Deus, então vem de quem? Vem dele. Agora, nós temos duas naturezas. Uma terrena e uma espiritual. E
todas essas duas naturezas habitam dentro da gente. Agora, você pode obedecer as duas ao mesmo tempo, viver obedecendo uma e obedecendo outra, e pode uma se desenvolver mais do que a outra. Uma pode se desenvolver mais do que a outra. Aquela que você mais alimenta, ela se desenvolve. Vou dar um exemplo aqui. Davi era um homem de Deus. Pelo que nós lemos a Bíblia, a gente vê que ele era um homem de Deus. Mas Davi errou? Davi praticou o mal? Praticou. O mal que Davi praticou vinha de Deus? Foi Deus que mandou? Não. Era da natureza pecaminosa, da natureza natural, da natureza terrena dele. Natureza diabólica. Está lá em Tiago. No capítulo 1 e também no capítulo 3. Né? Do 16, 17 em diante, por aí do 13 em diante, vai falar sobre isso. Do 12 em diante, vai falar sobre isso. Tiago fala sobre isso. Nós vamos, talvez, se der tempo, chegar lá. Então, existem duas naturezas dentro da gente. Nem sempre a pessoa que é de Deus só pratica o bem. Agora, quando ele pratica o bem, ele é inspirado por Deus. Quando ele pratica o mal, essa maldade é a natureza carnal, a natureza humana dele que está se manifestando dentro dele. A gente vai ver isso lá em Gênesis, na serpente, como nós lemos aqui em Coríntios. 1 de Coríntios vai bater com Gênesis capítulo 3, a serpente, a astúcia. Aquela serpente, essa serpente aqui, que Paulo traz como a serpente enganou Eva, quem era a serpente, irmão? Era a astúcia de Adão. Era Adão. Porque em nenhum momento, quando você lê a Bíblia, você não vê Deus falando com serpente. Deus, o que a serpente relata lá, em Gênesis, quando você lê bem devagarzinho, vai entendendo, vai buscando. Quando você lê lá em Gênesis no capítulo 3, Gênesis do capítulo 3 está falando de Gênesis capítulo 2, 16 e 17, quando Deus dá a ordem a Adão que ele comesse das árvores, que estava no jardim e tudo. Então, quando você vê o relato da serpente, você vê a serpente relatando mais ou menos parecido com aquilo que Deus falou, mas só que ali ele torce a palavra. Ele não diz a Eva do jeito que Deus disse a ele. Ele diz diferente. Então, ali está a astúcia da serpente. A serpente é uma metáfora, é um adjetivo, é um substantivo, é uma palavra que tem o poder de mudar a frase, o sentido da frase. Então, a serpente fala com Eva. Aquela serpente falando com Eva, nada mais, nada menos, se você estudar bem devagarzinho, você vai ver que é Adão falando com Eva. Então, quando Paulo traz essa metáfora aqui em Corinto, ele está dizendo que os irmãos, ele tinha zelo daqueles irmãos daquela época, que como a serpente enganou a Eva, assim também alguns irmãos iam se levantar no meio da igreja e ia pregar um outro Jesus que ele não tinha pregado. Com um sentido diferente. Não ia pregar com aquele sentido que ele tinha pregado. Ia pregar diferente. Agora, eu lhe pergunto, nos dias de hoje, a religião evangélica, ela prega um Cristo como Paulo pregou? Não. Ela prega diferente. Ela não prega como Paulo prega. Ela não prega como Paulo pregava. Ela não tem o discernimento de que Paulo pregava. Paulo escrevendo, ele diz, quando vocês lerdes, podei compreender o meu discernimento de Cristo.
Então, quando nós lêssemos as cartas, teria o discernimento a gente teria a compreensão do discernimento que ele teve do que Cristo falou a ele. Então, irmão, aqui, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, ele diz, olha, quisera eu me suportei um pouco na minha loucura, suportai, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Então, havia alguém, quando Paulo saísse, havia alguém no meio daqueles irmãos que iam se levantar e iam corromper o sentido daqueles irmãos. Com que, irmão? Com astúcia. Astúcia é inerente de uma serpente ou é inerente da natureza humana? Da natureza humana. Astúcia vem do homem. Então, alguns irmãos iam se levantar e ia, quando Paulo saísse, tudo aquilo que Paulo pregou sobre Cristo, aquela pessoa com astúcia ia falar em nome de Cristo, mas ia desviar, dizer que aquilo que Paulo pregava não vinha de Cristo. E hoje, irmão? Hoje, como é saber que a pessoa prega e que aquilo vem de Cristo ou vem da natureza humana? Vem da natureza humana, irmão. Vem da natureza humana. Olha, vou lhe mostrar aqui, vou fugir um pouquinho aqui da onde eu estava, para mostrar 3 situações que vêm da natureza humana, não vem de Cristo. Vou citar aqui 3 passagens, né, na Bíblia, que vem de Cristo, que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, e que vem do espírito do homem, da natureza terrena. O batismo, irmão. As pessoas, quando você vai numa religião evangélica, a religião lá, eles batizam você nas águas. E diz que Cristo deu um exemplo, deixando o batismo, o próprio Cristo se batizou, deixando o exemplo de batismo na Bíblia. Como a gente sabe se isso vem de Deus, do Espírito Santo, ou vem da natureza humana? Vamos aqui. Qual é o verdadeiro batismo da Bíblia? O que vem de Deus. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Vou só ler aqui para os irmãos entender, né? Que vem de Deus. Aqui, ó. Que vem de Deus, capítulo 6, olha. Diz aqui, olha. 6 lê do 1, capítulo 6, Romanos, você lê do 1 até o 6. Mas eu vou ler aqui alguns versículos só para os irmãos compreender. Olha. Que diremos, pois? Paulo faz uma pergunta, ponto de interrogação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, vírgula. Paulo fez uma pergunta e diz, irmão, pergunta, que diremos? Pois, permaneceremos no pecado? Paulo perguntou à igreja. Para que a graça abunde? Irmão, eu pergunto a você aí do outro lado, hoje, se você viver pecando, a graça de Deus abunda em você?
seja sincero, responda a você mesmo aí. Paulo perguntou lá em Coríntio. Eu pergunto hoje aqui a você que vai ouvir essa mensagem. Hoje, não sei quando, daqui a não sei quantos anos, não sei quantos dias, não sei quantas eras, não sei quantos tempos. Estou perguntando nos dias de hoje, de que eu estou aqui narrando hoje, postando essa mensagem hoje, dia 26/7/2024. Se nós permanecermos pecando, errando, a graça de Deus abunda em nós, a graça de Deus aumenta em nós, a graça de Deus se manifesta em nós, não. Pecado terreno, natureza terrena, desejo humano, desejo pecaminoso. Aí ele diz, ele mesmo responde, versículo 2, olha, de modo nenhum. De modo nenhum. Ele está dizendo que se eu permanecer no pecado, a graça de Deus não se manifesta em mim. Não me traz conhecimento. Não é de Deus. Olha, nós, ele dizendo nós, ele está dizendo lá, na época dele, e eu estou aqui trazendo para hoje, nós hoje, pronto, nós lá, ele naquela época, ele está falando com os romanos. Ele diz, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Olha, irmão, Paulo estava falando para aqueles irmãos romanos que eles estavam mortos para o pecado. Eles não podiam praticar o pecado, porque ele estava morto para praticar o pecado. A natureza terrena deles estava morta. Eles não podiam andar em pecado, porque eles morriam. Eles estavam mortos diante de Deus. Se eles continuassem pecando, eles estavam mortos diante de Deus. E se nós hoje, nos dias de hoje, se nós continuarmos pecando, continuarmos fazendo os desejos carnal, nós estamos vivos espiritualmente diante de Deus? Não, irmão, está morto. Porque a pessoa que vive, a pessoa que permanece na prática do pecado, ela está morta, ainda que ela esteja viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente diante de Deus. Ela não está viva para Deus. Ela não compreende as coisas espirituais que vêm da parte de Deus. Então, aqui, aí versículo 3, Paulo diz, ou não sabei que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ó, irmão, o batismo verdadeiro de Cristo foi o que, irmão? Foi aquela morte lá na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, ele batizou toda a humanidade. Aquilo simbolizava um batismo. Ele estava batizando todo mundo. Está dizendo, todos quanto fomos, olha, não vai ser, fomos, a palavra está no presente do passado. Que eu tivesse mais estudo, eu sabia dizer, eu sei que ela fomos, está dizendo que eles foram, naquela época, está dizendo que eles foram, não ia ser, foram. E eu entendo, irmão, hoje quando eu leio, eu entendo que se eu nasci da cruz para cá, então eu já não tinha pecado, porque eu não vivi nessa época de pecado, eu não vivi sobre a lei, porque se eu tivesse vivido sobre a lei, quantos anos eu teria, irmão? Então é trazer o entendimento da palavra de Deus hoje, nos dias de hoje, a compreensão. Essa palavra serve para mim? Serve também. Foi pregada àqueles irmãos daquela época. Mas ela traz um entendimento, ela traz uma doutrina, ela traz um esclarecimento espiritual para a minha vida hoje. Ela traz um entendimento. Então, está dizendo que todos nós, quando está dizendo nós, não significa que eu estava lá em corpo de carne, eu estava lá em
espírito. Eu estive lá em espírito. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Éfesos, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz que Deus escolheu nós antes da fundação do mundo. Se ele escolheu, é porque já existia. Davi também, escrevendo o Salmo de Davi 139, do versículo 15 diante, está dizendo que ele, antes de ser formado no ventre da mãe, todos os dias dele já estava escrito no livro da vida, quando ele não existia ainda. Olha. Então, se ele não existia em corpo físico, o que era que existia? O espírito. Ele também interrogando Jó, lá no versículo 38, parece que 6, 38 e 39, né? Ele vai interrogando Jó, quando ele põe os fundamentos da terra, e ele diz, quem é esse que sem conhecimento encobre os desígnios de Deus? E ali, Deus vai mostrando, respondendo para ele, perguntando a Jó, aonde é que ele estava quando Deus botava os fundamentos da terra, dividia o mar, fazia isso, fazia aquilo e tal, e vai perguntando a Jó e vai se valendo, e ele vai perguntando, quando chega lá perto do versículo 20, 21, por aí, mais ou menos, do 16 para frente, ele vai dizer, Jó, tu sabes muito bem, porque neste tempo tu já eras nascido, e grande é os teus dias sobre a terra. Olha, Jó já era nascido. Em que, irmão? Em carne? Não, em espírito. Porque Jó viveu muitos séculos à frente da fundação do mundo. Tá vendo como a gente estudando a Bíblia, tudo se encaixa direitinho, se a gente estudar a Bíblia devagarzinho. Mas a religião, irmão, ela não tem interesse de pregar a verdade a você. A religião, ela vive da mentira. Ela vem dos fariseus, da época de Jesus. Ela vem daquela descendência, a natureza humana. Você vê que a religião, os sacerdotes da época de Jesus não acreditavam nele, interrogavam ele, questionavam ele. Eles queriam trazer Jesus para os pensamentos dele, Jesus querendo que ele chegasse à vontade dele, à vontade de Deus, o que vinha do Pai, mas eles não aceitavam. Hoje a religião não é do mesmo jeito, não faz a mesma coisa. Quando a gente traz uma palavra dessa, verdadeira, cêntrica, pura, em linha com a palavra, eles não aceitam. Aí, irmão, tá aqui, tá dizendo, Paulo está trazendo um esclarecimento, esse é o verdadeiro batismo. E qual é o batismo da religião? Eles pegam o batismo de João Batista, que batizou Jesus. Diz que Jesus deixou um exemplo de batismo. Mas se você ler lá o batismo de João, está na Bíblia, é verdade, Jesus foi batizado por João. Mas lá no texto, João batizando Jesus, João estava preparando o cordeiro para ser sacrificado. Era o cumprimento da lei. Levítico diz que o cordeiro, antes de ser sacrificado, tinha que ser purificado, tinha que ser lavado. João estava lavando Jesus para ser morto. Por quê? Porque Jesus estava cheio de pecado, que ele pegou o pecado da humanidade. Então ele foi lavar o pecado. Antes dele ser sacrificado, antes dele ser morto, o pecado estava sobre ele e ele estava sendo lavado para ser sacrificado, o que mandava a lei de Moisés. Que a pessoa, quando pecava, trazia um cordeiro, chegava lá, apresentava o sacerdote examinava, olhava, lavava aquele cordeiro para poder sacrificar. Então, só que eles pegam, distorcem a palavra. Ele disse que Jesus se batizou e deu um exemplo. É mentira, irmão. Isso é engano da religião. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. E é muito vergonhoso para eles agora aceitar e dizer que errou. Porque senão toda a religião dele
tudo aquilo que eles pregam, todo aquele credo que as pessoas têm nele, que diz que eles é um homem de Deus, que diz que eles falam a verdade, cai por terra. E agora eles passam a ser desacreditados, eles passam a ser uns mentirosos, uns falsos profetas. Mas poderia ele chegar com a sinceridade, com a verdade e dizer que também foi enganado. Mas aqui Paulo está dizendo que eles, com astúcia, como Eva enganou o povo por falta de conhecimento, de entendimento, também é enganado. Certo? Aqui, irmão, pegando essa Bíblia viva, pegando a Bíblia viva, aqui, Paulo vem dizendo aqui, Paulo diz: espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando com certa insensatez. Tolere-me e deixe-me dizer o que vai em meu coração. Que Paulo tinha dentro dele, no coração dele, era o que Deus, era o que Cristo tinha falado para ele. Era o Espírito Santo de Deus que estava falando através dele. E que ele tinha um desejo no coração, mas que ele pregava a verdade de Deus, ele pregava o Espírito Santo de Deus. Então, ele diz: eu posso ser até insensato, mas vocês me tolerem, me suportem um pouco, deixe eu falar o que tem dentro do meu coração a respeito de Cristo. E as pessoas hoje querem saber, cada um quer ser mais sabido do que o outro, cada um quer ser mais inteligente do que o outro, cada um lê o mesmo versículo, cada um tem um pensamento diferente, tem uma doutrina diferente naquele versículo, tem um entendimento diferente. Paulo escrevendo, ele diz que todos nós seja de um mesmo pensamento, de um mesmo sentido, de um mesmo parecer, de uma mesma vontade de Cristo. Todos pregam a mesma coisa. Então, se nós não estamos pregando a mesma coisa em linha com a palavra, não vem de Cristo, vem do homem. Irmão, a mensagem fica muito grande. Eu citei esse trecho aí do batismo e do dízimo. Está lá em Malaquias. Eles pegam Malaquias e Mateus 23, 23. Jesus, Mateus 23, primeiro, ele não está estabelecendo dízimo ali. Ele está elogiando os fariseus pela prática do dízimo. Mas também está trazendo uma repreensão, que eles davam o dízimo, Jesus elogiou, mas Jesus também está trazendo uma repreensão de que eles eram negligentes em 3 aspectos. Certo? Então, os pastores torcem esse trecho, torce essa palavra de Deus, dizendo que Jesus ali está estabelecendo o dízimo. Não, Jesus não está estabelecendo o dízimo. Jesus está elogiando a prática deles dizimar, mas está trazendo a primeira parte. Jesus, quer ver Mateus 23? Eu vou trazer aqui para os irmãos entenderem bem direitinho, olha. É porque a gente vai pregando, irmão, aí às vezes você foge do assunto por isso. Olha, Mateus 23, 23, olha. Olha, primeiro começa, olha. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita. Olha aí. Isso aqui está trazendo já de começo para qualquer pessoa. Ó, irmão, eu não tenho estudo, mas qualquer pessoa, irmão, vê que aqui Jesus está falando com os fariseus, com os escribas, com os fariseus, está chamando eles de hipócrita. E agora eu lhe pergunto, irmão, você aí é escriba? Você aí é fariseu? Eu não sou. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu não me encontro nesse versículo.
Porque eu não sou escriba, eu não sou fariseu, eu não sou contra a palavra de Cristo, eu sou a favor da palavra de Cristo. E eles aqui eram o quê? Contra. Jesus chama o quê? Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas. Eles eram verdadeiros? Não, era fingido, irmão. E a religião de hoje é verdadeira? É não, irmão, é fingida, é mentira. São uns bandos de mentirosos. Uns porque manipula com conhecimento, com entendimento, mas manipula porque o povo não conhece a verdade. E outros por falta de entendimento, inocentemente. Ensinaram a ele daquele jeito. Ele aprendeu daquele jeito e não busca entendimento para aprender. Uns é inocente, mas a maioria é maliciosa. Os professores, os bacharelados, os doutores, todos eles têm esse conhecimento, mas eles manipulam para arrastar as pessoas após si. Não prega Cristo como Paulo pregava. Então, aqui ele está dizendo, ai de vós, escriba e fariseu, pois que dizimai o hortelã, o endo e o cominho. Olha, dízimo, aqui é o quê? É dinheiro? Não. Mas eles torcem a palavra de Deus e diz que você tem que dar 10% do dinheiro. Aí pega a passagem lá de Abraão, que também não prega verdadeiro, que diz que Abraão deu 10% de tudo. Mentira, Abraão deu 10% lá do despojo de uns reis que teve uma contenda com teu irmão e lá ele brigou e ganhou e derrotou aquele rei. Então, o despojo, a riqueza, ele, olha, passou-lhe a mão, não era dele, trouxe indevidamente. Quando você estuda a palavra bem direitinho, você vai ver a mesma coisa. Você está andando na rua, acha uma bolsa de dinheiro que o homem deixou cair ali. Você é um servo de Deus. Viu o dinheiro cair, apanhou, pegou. O homem voltou, veio procurando, você achou e disse que não achou. É de Deus? Então, Abraão, você fez o quê? Você se apropriou de uma coisa que não é sua. Abraão fez o quê? Se apropriou de uma coisa que não era dele. Pegou os despojos do rei. Dos reis que ele derrotou. Chegou e deu a Melquisedeque. Se você for estudar bem direitinho, bem devagarzinho, deu o dízimo de uma contribuição fraudulenta. Olha aí. Olha aí. Mas as pessoas não escracaviam isso. As pessoas não buscam isso. Ele deu dízimo de uma coisa imprópria. Que ele pegou apropriação, hoje, nos dias de hoje, apropriação indevida, indébito, não sei como é que diz, você se apropriar de uma coisa que é de outra pessoa, e por vontade própria você não entregar, da cadeia, dá processo. Tá vendo? Tem que estudar a Bíblia direitinho, compreendendo devagarzinho para entender. Então, dízimo não era dinheiro. E tem mais. Dízimo, lá em Malaquias, era para o judeu. Está lá no Velho Testamento. E aqui é Novo Testamento? Também não. Os pastores enganam. É mentira. Isso aqui não é Novo Testamento.
Botar aqui, a pessoa que botou aqui, que escreveu a Bíblia, escreveu com segundas intenções, com malícia. Por quê? Porque tem vários versículos na Bíblia que diz que Deus nasceu sobre a lei. Olha, se Jesus nasceu sobre a lei, aqui é lei. Aqui são livros históricos do judaísmo que fala do nascimento de Jesus até a sua crucificação e após a sua crucificação até o ano 70, quando ele vem e julga Israel. São livros históricos do judaísmo. Novo Testamento só começa da ressurreição de Cristo para frente. Ali é Novo Testamento. Da cruz, da crucificação até Jesus render o seu espírito e não ressuscitar, ali é Velho Testamento. Como é que Deus não traz esse entendimento, essa compreensão a esses irmãos teólogos que passam 10, 12 anos estudando teologia para mentir, para desmentir isso aqui, dizer que Deus é mentiroso, dizer que isso aqui não é verdade. Aí como é que Deus dá um analfabeto, que nem eu, que tenho dificuldade de ler, que tenho dificuldade de escrever? Deus dá esse entendimento a eu e não dá a esses doutores? Porque eu não tenho, irmão, interesse em arrancar dinheiro de vocês. Eu tenho interesse em vocês terem entendimento, conhecimento. Mas os que estão lá nas igrejas, olha, o negócio deles é dinheiro. O negócio deles é bolso cheio. O negócio deles é passar a igreja para o filho para o neto, e o neto para o bisneto. Entendeu, meu irmão? Jesus disse que eles não construem esse tesouro aqui na terra. E eles querem o quê? Vocês, eles não querem que vocês tenham. Mas eles têm. Entendeu? Então, Jesus aqui está falando, está elogiando eles dar o dízimo. Do endo, do cominho e do hortelã. Está falando com quem? Com os judeus, da época dele. Não é? Jesus aqui está estabelecendo? Não. Se você aqui usa a prática do dízimo, então você é um hipócrita, você é um fariseu. Porque dízimo aqui... E outra, você não tem que dar dinheiro, você tem que dar endo, cominho e hortelã. Você tem que dar milho, você tem que dar feijão, tomate, planta o que você planta. Aí ele diz aqui, olha. E desprezai o mais importante da lei. Olha, o que era importante é na graça ou é na lei? É na lei. Eles desprezavam o mais importante da lei. Eles estavam desprezando. Jesus está trazendo o que aqui? Uma repreensão a eles. Jesus elogiou eles por dar o dízimo, chamou eles de hipócrita e fariseu, porque eles pregavam uma coisa e viviam a outra. Não é o que a religião de hoje vive? Olha, aqui Jesus diz, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deverai fazer devei, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que era que ele estava omitindo, irmão? A misericórdia, o juízo e a fé. Ele estava omitindo. Por quê? Eles acreditavam em Deus? Não. Eles acreditavam em Jesus? Não. Eles estavam omitindo. Eles eram a favor de Jesus? Não, era contra. Estavam omitindo. Eles diziam que Jesus era filho de quem? De Beelzebub, praticando o juízo sobre a vida de Jesus, querendo matar Jesus, dizendo que Jesus não vinha de Deus. E hoje, irmão, é diferente na religião? Não, a mesma coisa. Eles são inimigos dos feitos de Cristo. O batismo é na cruz. O dízimo, eles dizem que Jesus está estabelecendo, é mentira.
Isso é mentira, mostrando aqui na Bíblia, é mentira. Eles dizem que é. A chamada ceia, está lá em 1 de Coríntios, no capítulo 10, em diante. Lá do versículo 10 em diante. O pão, a verdadeira ceia. E a falsa ceia. Eles pegam a passagem de Marcos, de Lucas, de João, onde Jesus partiu o pão, onde Jesus fez a ceia com os discípulos, mas aquilo é sombra, aquilo é lei. Jesus não tinha morrido, Jesus estava vivo, mas lá em 1 Coríntios, Jesus já tinha morrido. Tinha. Mas ali é uma narração, se você ler devagarzinho, você está vendo que Paulo estava narrando aquilo que Jesus falou pela sua boca ao apóstolo Paulo. Que Paulo está narrando ali o que foi feito na noite dos 12. Paulo não estava lá, Paulo não recebeu nada da mão do Senhor. Se Paulo disse que ele recebeu da mão do Senhor, então Paulo teria que estar presente na ceia. E Paulo estava? Não. Se Paulo tivesse, não teria 12, teria 13. Paulo não estava. Paulo está falando, está narrando o que ele recebeu do Senhor lá no terceiro céu por revelação. Ele está narrando o que aconteceu na noite dos 12. E tem mais, quando começa lá o capítulo 1, ele está narrando que não louva os irmãos por estar fazendo aquilo, porque aquilo não era a ceia do Senhor. Olha aí, falta de estudo, falta de compreensão, falta de entendimento. Então, eles são contra os feitos de Cristo. Eles não pregam a verdade, eles não pregam com amor, eles não pregam com carinho, eles não pregam Cristo como Paulo pregou, como o apóstolo Paulo pregou. Mas eu estou aqui dando a minha cara a tapa, pregando como Cristo pregou, mas a maioria não vai aceitar, não vai crer. Da mesma forma que não crer em Jesus, vai dizer que eu sou um herege, que eu sou um desviado, que eu estou pregando uma outra doutrina, um outro evangelho, que eu estou desviando. Não, eu estou pregando em linha com a palavra, é verdade com a palavra. Né, irmão? Olha, já chegou a 1 hora, quase 1 hora, 3 minutos para 1 hora. E eu ia mostrar as passagens de Coríntios, 1 de Coríntios, do jeito que Paulo fala aqui, que a serpente enganou a Eva, também essa serpente simboliza os irmãos, que vão lhe enganar. As pessoas que vão se levantar no meio da chamada igreja, que não vai pregar Cristo como é. Aí, eu ia mostrar aqui para vocês, então, eu mostrei essas duas passagens, que aqui não Jesus aqui, ele não está estipulando o dízimo. Ele está trazendo uma repreensão. Ele está no começo, ele já chama eles de escriba, fariseu e de hipócrita. Jesus já está dizendo, vocês não obedecem a Deus, vocês não são de Deus, vocês não obedecem a palavra de Deus, vocês ainda não fazem a vontade de Deus. É o que Jesus estava dizendo. Vocês vivem uma hipocrisia, vocês são os hipócritas, porque vocês dizem uma coisa e fazem e praticam outra. Não é o que a religião faz? Então, a religião prega um batismo. Lá em Timóteo, está falando que há um só Deus. Olha, está aqui, olha. 1 de Timóteo, olha. Olha, quer ver? 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Olha, há quantos mediadores? Só tem um. Um mediador.
Desde que Jesus morreu, irmão, existe outro mediador na face humana da terra para mediar você entre nós aqui e Deus? Não, só existe um, Jesus Cristo. E as religiões por aí? Irmão, tem religião que tem... Ó, irmão, vou só citar aqui, não querendo ferir ninguém. Quantos mediadores, me responda aí nos comentários, quantos mediadores existem na religião católica? Maria, Pedro, Antônio, Chiquinho, Judas, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Papel de Socorro. Ó, irmão, isso é idolatria, irmão. Isso é macumba. Isso é macumba. Querendo transmitir isso como evangelho para vocês. Isso é macumba-evangelho. É macumba misturado com... Não é nem evangelho, porque não é verdade. É macumba-evangelho. Não quero ferir ninguém, irmão. Mas isso é mentira, isso é idolatria, isso é feitiçaria. Isso é adoração a ídolo. Dizendo que o ídolo intercede por você. Está lá do lado de Jesus. É mentira, irmão. Isso é mentira. Só existe um que está à direita de Deus. É Jesus Cristo. Diz que outro não subiu senão aquele que desceu. Quem desceu de lá foi ele. Quem subiu foi ele. Mas não lê Bíblia, irmão. Não come. Olha, só há um Deus, um só mediador. Olha, o qual se deu a si mesmo em redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Tá aí. É verdade ou não é? Deixa eu ver aqui se tem aqui um outro aqui. Aí. Olha. Aí a religião prega isso. Quantos mediadores tem entre Deus e o homem? Só existe um, Jesus Cristo, o homem. Não tem outro, irmão. Não existe outro. Está no singular, não está no plural. Se tivesse mais de um, dele estava aqui escrito: há dois deuses, ou há três, ou há quatro, ou há outro mediador, está dizendo há um só. Quando fala há um só Deus, há um só mediador. Que história é essa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, irmão? Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Jesus, quando estava vivo, ele disse: eu e o Pai somos um. Está no singular também, não está no plural. Então, irmão, Efésios, capítulo 4, diz aqui, olha. Efésios, capítulo 4, diz, olha. Vou ler aqui. Capítulo 4, versículo 1. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vossa vocação, com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurai guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da